Depressão econômica aqui da nossa região. Muitos dizem que isso é uma herança da Guerra do Contestado. Você concorda com isso? Concordo sim. Concordo porque a partir do Contestado a gente começou a decair, a região foi decaindo muito e muito material retirado daqui, né? Em vez de ser processado aqui e a economia vir para Calmon, para Matos Costa, saiu para fora, foi para outras cidades como Porto União ou Caçador, né? Então eu acho que o que nós sofremos atualmente na região do Contestado é resquício dessa guerra, né, que ficou esquecida por muito tempo. Pois é, mas a gente vê hoje, por exemplo, a rodovia que liga aqui o município a Porto União é totalmente... Tá horrível a situação da rodovia. Como que vai atrair empresa, como que vai melhorar esse quadro se a gente vê uma falta de investimento por parte do governo? Exatamente, eis um outro problema seríssimo é essa rodovia. Nós levamos praticamente 40 anos esperando. Pessoas que vieram antes de mim já falavam dessa estrada, né? Que era uma estrada prometida, na abertura dessa rodovia já foi prometida essa pavimentação. Esperamos 40 anos. E depois de 5 anos praticamente, essa rodovia construída começou a deteriorar. Ninguém começou a dar atenção exigida. E muitas empresas que tinham intenção de vir para cá acabaram desistindo e hoje ainda é pior. E essa rodovia acaba também atrasando o progresso de municípios como Matos Costa e Calmon. Então você diria que é uma combinação de herança da guerra com a questão do abandono? Isso, do abandono dos governos. Uma das coisas que também muitos colocam a ferrovia como um mal aqui para nossa região, porque muita gente morreu por causa dela, né? Exato. Mas também, quando se descobriu que muita gente estava morrendo e tal, foi se definhando essa história da ferrovia e hoje simplesmente está abandonada, né, aqui na nossa região. Se isso não tivesse acontecido, você acredita num pretenso, em nome do progresso, uma razão para essas mortes poderia ser o progresso da nossa região? Ou seja, a gente teve mortes e o progresso não veio. Olha, se a ferrovia estivesse atuando adequadamente através do governo federal e trazendo mais progresso, porque quando a ferrovia, apesar das mortes que ela causou na época da Guerra do Contestado, depois a gente teve também muitas comunidades que surgiram à beira da ferrovia e você via que essas pessoas que moravam à beira da ferrovia hoje ao lado das estações iam para os pequenos municípios como Matos Costa buscar o seu sustento, né? E isso movimentava a cidade. E hoje essas pessoas já não estão mais lá e isso também não movimenta mais as pequenas cidades. E hoje você vê o total abandono que está essas pequenas comunidades à beira da ferrovia. Poderia ter sido feito de um modo diferente na tua concepção? A gente poderia ter uma ferrovia funcionando, não ter acontecido a guerra e de fato aquilo trazer progresso para a região? Poderia, desde que os governos e os coronéis da época olhassem com um olhar mais, digamos, do lado social, né? Não do lado impiedoso, que era aquela história de só expulsar e não fazer nada em troca disso, né? Foi expulsado muita gente, mas nada foi feito em troca. O que nós ganhamos em troca? Eu, como caboclo, acredito que apenas a morte. E depois, a hora de se transformar em progresso, acabou o abandono total, que hoje é a nossa ferrovia que está virando apenas, né, abandono e mato. Há quem diga, JP, que também uma das coisas que atrasa o progresso é o desinteresse por parte de quem já era coronel, já era mandatário na época do contestado e que continuou, de certa forma, interferindo no desenvolvimento das cidades, inclusive ocupando cargos políticos. Você concorda com isso e uma coisa que se encaixa aqui na região? Olha, exatamente, tem muitas pessoas que afirmam isso até hoje, né? Porque muitos coronéis se ocuparam realmente de cargos políticos e isso atrasou também, né? Porque ao invés deles construírem para o povo, acabavam construindo para eles mesmos, né? Hoje tem municípios que você olha para um lado, não que a gente seja totalmente contra o Pinos, mas você só vê Pinos de um lado e de outro, enquanto que você vai no interior, você passa pela rodovia, você vê pinos de um lado e de outro. Você vai para o interior, atrás desses pinos, tem muitas plantações, que nem aqui em Matos Costa hoje, os assentamentos de Matos Costa são um exemplo, né? Nós temos desde plantações de moranguinho, milho, feijão, temos aí também tomate, fatos que você chega em alguns locais, você se surpreende com o que você vê hoje, a transformação de algumas comunidades do interior. Mas se você passa na rodovia, você apenas olha para o pinos e simplesmente isso. Ainda é possível dizer que aqui em Matos Costa nós temos concentração de riqueza na mão de poucas pessoas?
Hoje o Matos Costa não tem toda essa concentração de riqueza em mãos de pouco, mas tem algumas empresas que hoje estão em municípios vizinhos que ainda comportam muitas terras dentro de Matos Costa e Calmon. Isso ainda existe. Não que aqui em Matos Costa esteja em poucas mãos, né? Mas os mais do dinheiro, digamos assim, eles têm muitos terrenos dentro de Matos Costa, mas não vivem aqui em Matos Costa. Não sei se eu respondi certo.